Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta quarta-feira, dia 19 de julho de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de Santo Arsênio. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Arsênio, que pertencia a uma nobre e tradicional família de senadores, nasceu no ano 354, em Roma. Segundo os registros, ele foi ordenado sacerdote pelo Papa Dámaso pessoalmente. Em 383, o próprio imperador Teodósio convidou-o para cuidar da educação e formação de seus filhos Arcádio e Honório, em Constantinopla. Arsênio permaneceu na corte por 11 anos, até 394. Enfim, conseguiu a exoneração do cargo e retirou-se para o deserto no Egito. O mundo católico passava então por muitas transformações. Nos séculos anteriores, o martírio, a morte pela fé na palavra de Cristo, era o melhor exemplo para a salvação da alma. A partir do século IV, a chamada morte em vida passou a ser o sacrifício mais perfeito para a purificação, com o aparecimento dos eremitas no Oriente. Eram cristãos e isolavam-se no deserto, em oração e penitência, numa vida solitária e contemplativa, como forma de servir a Deus. No início, sozinhos, depois, organizados em pequenas comunidades. Havia apenas uma regra ascética para fixar o período de jejum e oração, mas que mantinha uma rígida separação, inclusive de convivência entre eles mesmos. Arsênio tornou-se um destes. O seu refúgio no deserto egípcio foi Alexandria. O lugar era dos mais procurados pelos cristãos. Por exemplo, que buscavam na sabedoria e santidade de alguns eremitas, conselhos e paz para as aflições da alma. Mesmo que para tanto tivessem de fazer longas e cansativas peregrinações. A antiga tradição, no entanto, diz que ele, Santo Arsênio, não gostava muito de interromper seu exílio voluntário para atender aos que o procuravam. Mas para não usufruir o egoísmo da solidão total, decidiu juntar-se aos eremitas de Sete. Estes viviam também no deserto de Alexandria, os quais já viviam parcialmente em comunidade. Mas a paz e a tranquilidade daqueles religiosos findaram com a invasão de uma tribo das redondezas. Foi então quando Arsênio abandonou o local. Entre 434 e 450, viveu isolado, só nos últimos anos aceitando a companhia de uns poucos discípulos. Ele acabou recebendo de Deus o dom das lágrimas. Em oração ou penitência, quando se emocionava com o Evangelho, caía em prantos. Morreu em Troque, perto de Mênfis, no Egito, em 450. A importância de Santo Arsênio na história da Igreja remonta à época em que nasceu e viveu. Foi um dos mais conhecidos eremitas do Egito, sendo considerado um dos padres do deserto. O seu legado chegou-nos por meio de uma crônica biográfica e de suas sábias máximas, escritas por Daniel de Fáran, um de seus discípulos. Além de um retrato estampando sua bela figura de homem alto e astuto, feito pelo mesmo discípulo Daniel. Santo Arsênio, rogai por nós. De acordo com o Martirológio Romano, neste dia 19 de julho, temos ainda a comemoração de Santo Epáfras, que trabalhou muito pelo Evangelho em Colossos, em Laodiceia
e em Hierápolis, a quem o apóstolo São Paulo chama caríssimo, companheiro de prisão e fiel ministro de Cristo no século I. Na atual Turquia, os santos Macedônio, Teódulo e Tassiano, ano 362. Também na atual Turquia, Santa Macrina, ano 379. Ainda na atual Turquia, São Dio, o taumaturgo, século V. Em Roma, São Símaco, Papa, ano 514. Na Andaluzia, Espanha, Santa Áurea, ano 856. Santa Áurea de Córdova. Em Utrecht, na atual Holanda, São Bernoldo, ano 1054. Na Alemanha, a Beata Estila, ano 1140. Na Itália, o Beato Pedro Cristi, ano 1323. Na Inglaterra, São João Plessington, ano 1679. Na China, São João Batista Zhou Urui, ano 1900. Também na China, os santos mártires Isabel Qin Bianzi e seu filho Simão Qin Shunfu, ano 1900. Na Polônia, os beatos Aquiles Puchala e Hermano Stepin, ano 1943. Santo Arsênio e demais beatos e santos do dia 19 de julho, rogai por nós.